Sejam bem-vindos à parte 2 do que é o programa de au pair. Se você não assistiu a parte 1, então eu aconselho você a clicar em algum lugar aí pra encontrar a parte 1. Como vocês podem perceber, eu tô com outra roupa, foi outro cenário, eu tive que apagar outro vídeo. Por quê? Porque eu não gostei da forma como eu tava organizando minhas ideias. Então, ai, esse é o programa, esse é o problema da pessoa perfeccionista. Demora mais para as coisas acontecerem para as pessoas perfeccionistas. Então, me desculpe. Vamos lá, tô aqui com o meu café gelado e com as informações que eu tenho pra passar pra vocês. Bom, no final do último vídeo, eu falei um pouquinho com vocês sobre ter benefícios e apresentar benefícios. E aí eu quero concluir esse rolê. Au pair, como eu já falei pra vocês, é uma babá estrangeira que tá aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos como babá. Eu já estive aqui nos Estados Unidos antes e eu vim como visto de turista. Eu vim pra viajar, pra passear. O visto J1 é um visto de trabalho e estudo. Ele me permite estudar e trabalhar. E uma coisa que eu preciso lembrar pra vocês, né, que eu falei em outro vídeo, o intercâmbio de au pair é muito mais trabalho do que estudo, mas é estudo também. Por quê? Porque você tem direito a $500 de bolsa de estudos que a família precisa pagar para você. E ao final do seu intercâmbio, você só consegue um certificado e tudo mais quando você preenche e preenche não é preenche a palavra. Você adquire 6 créditos em algo, né, de estudo acadêmico que você possa ter tido aqui. Então, existem vários cursos. Muitas meninas fazem curso de inglês. Tem um curso chamado English like a Second Language. Inglês como segunda língua. E eu conversei com a minha LCC. A LCC é a sua coordenadora de intercâmbio. O counselor, enfim. E ela que fica meio que responsável por você. Quando você chega, é ela que precisa garantir que todos os requisitos e obrigatoriedades do programa estão sendo seguidas. Então, a minha LCC me aconselhou a não fazer nenhum curso de inglês, porque, segundo ela, eu já tenho inglês suficiente para fazer o curso que eu quero. Eu ainda não fiz meu curso aqui, eu tô no meu 4º mês aqui, não selecionei curso nenhum, enfim, etc, porque eu não achei nenhum curso interessante e fechasse exatamente com o que eu quero. O que eu quero fazer? Eu quero fazer marketing, quero fazer uma coisa em marketing. Eu já sou graduada, pra quem não sabe, né? Eu tenho vídeos até aqui falando no canal sobre publicidade e propaganda, que foi o curso que eu fiz na universidade. Levando em consideração que eu já sou formada e que eu não tenho interesse em ficar aqui, porque sim, existem meninas que vêm pra cá e têm interesse em continuar aqui, então vão procurar outras coisas. Eu não. Eu quero fazer algo que tenha algum tipo de peso quando eu voltar pro Brasil. Diante do apresentado, é importante eu falar que o seu intercâmbio depende muito da família, porque a sua experiência vai depender da família. Então eu acho muito irresponsabilidade da sua parte se você fizer tudo na carreira de qualquer jeito. Como assim na carreira de qualquer jeito? Para fazer o intercâmbio de au pair, você precisa encontrar uma agência, né, para você fechar. Eu falei isso no primeiro vídeo. E existe todo um processo do intercâmbio que você precisa fazer no Brasil para poder chegar até aqui. Não é rápido, sabe? Tipo, se você quer fazer o intercâmbio, tá com a idade limite, o que seria a idade limite? Você só pode viajar com 26 anos e meio. Você pode até chegar a completar os 27 anos aqui, mas você tem uma data limite para ir. Não é com qualquer idade que você pode ir, não é em qualquer circunstância. Eu apresentei essas circunstâncias no vídeo anterior. Levando isso em consideração, eu conheço algumas meninas aqui que ou tiveram um rematch ou não estão tendo uma experiência tão boa, justamente porque quando eu fui conversando com elas, eu percebi que elas só tinham tido uma conversa com a Host Family por 5 minutos e foi isso. Elas vieram pra cá. Acho muito importante frisar isso. Vão ter famílias aqui que vão te tratar apenas como um empregado, como uma pessoa que trabalha pra eles. Sabe aquele momento que você vai estar mais fragilizada no intercâmbio, final de semana que você quer descansar ou está se sentindo sozinha? Aí a Host Family vai e compra uma coisa, faz um jantar, não te convida. Você provavelmente vai se sentir excluída, não vai se sentir pertencente àquela situação. E mesmo tendo os cuidados, fazendo entrevistas, etc., não é garantia de que quando você chegar aqui, a família vai ser exatamente como você achou que ela era. Porque existe também o contrário. Você pode não apresentar tudo que você parecia apresentar, né? Aparentava ser ali nas entrevistas. E aí que eu volto pro ponto: ter benefícios e apresentar benefícios. Quais são os benefícios que eu apresento para minha família? Eu sou uma ótima motorista e isso eles sabem, têm conhecimento. Eu dirigi com a minha host family aqui, inclusive desde o início, assim, eu me senti muito à vontade para dirigir, não senti nenhum tipo de tipo assim, ai meu Deus, ai, não senti preocupação deles em relação a isso. Então, o benefício que indiretamente eu apresento
Eu tenho 23 anos, eu não sou uma adolescente. Você sabia que adolescente é até 19 anos? Porque termina com teen. Teen é teenager. Dos 13 aos 19. 13, 14, 15, 16. Você sabia disso? Enfim, vim aqui só para trazer essa curiosidade. Eu tô colocando isso como benefício, mas não é um malefício se você for mais nova. Não é malefício. Mas eu tô falando em relação ao estereótipo. Uma pessoa mais velha tende a ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de responsabilidade. Mas uma coisa que a gente aprende ao longo da vida, né? Minha vida é breve, eu só tenho 23 anos de vida, mas eu já tive experiências de trabalho e eu sei que muitas vezes, ou quase na maioria das vezes, independência, direitos, exige que você exija esses direitos. Muitas vezes, uma menina novinha, 18, 19 anos, a família às vezes escolhe até justamente por isso, porque é muito mais fácil de manipular, muito mais fácil de fazer a cabeça da pessoa, sabe? Eu acho que se comparar a minha versão de 18 anos e a minha versão com 23 anos, com certeza a de 18 anos é muito mais fácil de atingir ela. A Júlia de 18 anos seria mais fácil de atingir ela. Por que eu tô falando isso? Vou dar alguns exemplos pra vocês do que é o intercâmbio de au pair. O intercâmbio de au pair é você morar na casa dos seus chefes. Então, já parou pra pensar isso aí? Morar na casa dos seus chefes. Não é o melhor cenário. Por quê? Porque não é o melhor cenário. Morar na casa de desconhecidos é muito complicado. Se você combinar de morar com seus amigos, você vai se sentir em alguns momentos. Caramba, isso tá bem irrita. E morando na casa de pessoas que não falam fluentemente a mesma língua que você, também, às vezes, isso se torna uma coisa um pouquinho pedante, de você, às vezes, não entender de primeira o que eles estão falando. Quando você escuta a palavra she, S-H-E, que significa ela, você pode achar que é sobre você. Se eu tô na rua e alguém fala meu nome, eu vou olhar. Eu vou, né? Júlia sou eu. She é ela. É uma forma de se referir a ela. E mesmo que eles não estejam falando sobre mim, no início você... Pô, me perdi total o que eu tava falando. Outro benefício que eu apresento é a relação com o inglês, porque o meu inglês... Eu cheguei aqui com o inglês avançado. Claro que o intercâmbio, a ideia do intercâmbio é você desenvolver o seu idioma. Mas, como eu falei no primeiro vídeo, você vir pra cá com o inglês muito despreparado e vender o inglês no application. O application, pra quem não sabe, é o seu formulário, é como se fosse o seu currículo. Ele literalmente é o seu currículo. E preencher esse application é uma das etapas para se tornar uma au pair. Quando você faz inscrição com a agência e tudo mais, tá tudo certinho, você começa o seu application. O application vai ter desde informações básicas e pessoais suas, como seu nome, etc., como o número do seu passaporte, carteira de motorista, vai ter que ter um breve relato sobre você, tudo isso em inglês, esse relato, vai ter que falar sobre sua família, você vai ter que descrever as suas experiências com crianças, e se você ainda estiver adquirindo essas experiências com crianças, você vai ter que, né, fazer tudo isso com calma, enfim. Aí vai ter seu formulário médico, você precisa passar por um médico que vai confirmar ali num formulário específico que a agência te dá. E esse formulário médico precisa ter, no máximo, acho que validade de 3 meses. Você precisa da sua carteira de vacinas, você precisa de muita coisa. E dentro do meu processo, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês como foi que eu fiz pra preencher o meu application. Aí depois vai ter o visto, tem todo um rolê. E aí, voltando aos benefícios, vocês estão vendo, né, que mesmo eu tendo roteiro, minha cabeça não me ajuda. Comunicação já é uma coisa difícil, né? Você se comunicar claramente, objetivamente e tudo mais. Já é difícil. Comunicação em inglês, ela é um plus. Ter um inglês do intermediário para o avançado é sim um ponto muito positivo para as famílias, porque passa segurança. Pô, estou com uma au pair e ela entende o que eu falo. Ela consegue se comunicar com as crianças, ela consegue resolver um problema, caso exista um problema, sabe? Uma emergência, idas ao médico. Já levei meus guri no médico e, de certa forma, você precisa falar, você precisa se comunicar com as pessoas. De certa forma, não. Obviamente, você precisa se comunicar com as pessoas. E no meu caso, as minhas crianças são mais velhas, mas se elas fossem menores, e se o meu inglês não fosse muito avançado, eu ia penar. Fazer intercâmbio já exige de você
uma mentalidade do tipo, vou passar perrengue. Você vai passar perrengue. Então, o intercâmbio de au pair é isso. É o intercâmbio mais barato que tem no mercado. É um intercâmbio pra pessoas... Não é pra gente mimada, gente preguiçosa. Não é pra você que não consegue se sentir numa posição meio que inferior. Aqui, eu sou uma babá. E babá, dentro das profissões que existem no mercado, na sociedade, digamos que não é a profissão com que as pessoas olham com os bons olhos, né? Aquele olhar de admiração. Oi, meu nome é Júlia, eu sou médica. As pessoas ao redor, como é que elas olham? Oi, meu nome é Júlia, eu sou babá. E eu nem sou daqui, eu sou do Brasil. Se você quer ser au pair, você tem que ter plena convicção disso. Ser au pair é estar o tempo todo lidando com criança, lidando com os pais, as expectativas do que você tem que fazer, a criação deles, boa memória, organização. Organização é uma coisa que eu não sou a melhor para falar sobre, mas é algo, né, que eu tô construindo e melhorando ao longo do tempo. Vou dar um exemplo da minha rotina. Hoje é quarta-feira, e daqui a alguns minutinhos eu vou buscar o meu guri na escola. A minha guria, né, o guri é Nicolas. A menina, Kendall, se você me acompanha no Instagram, você já deve saber quem é. Ela tem tênis, esporte, tênis. E eu preciso buscar ela depois. De manhã cedo, eu tenho que lembrar que hoje é dia de botar extra snack, né? Tipo, mais lanche na lancheira dela. Vai passar mais tempo na escola, precisa levar mais comida. Ela precisa levar a raquete dela de tênis para o tênis. Ela precisa tomar o remédio dela, que ela tá com alergia. Vocês estão me entendendo? E muitas vezes eu não sou essa pessoa perfeita, né, em relação a lembrar. E aí, muitas vezes eu tenho utilizado o recurso do alarme pra estar sempre colocando, porque eu já esqueci em algumas situações que tinha pra fazer. A mãe lembrou, a criança lembrou, mas eu não gosto. Eu gosto eu mesma. Eu sou um pouco perfeccionista. Então, eu odeio quando eu percebo que eu falhei, eu errei. Por exemplo, ontem eu cometi uma mancada. Eu sempre busco as crianças em determinado horário, entrar numa fila de carros pra buscar elas. E ontem eu fui fazer um passeio de bicicleta, adivinha o que aconteceu? A corrente da bicicleta saiu e eu tive que, boa parte do caminho, voltar andando. Isso comeu muito tempo e eu cheguei atrasada aqui pra buscar as crianças. A mãe não costuma chegar nesse horário, tipo das 3, ela sempre chega a partir das 4 horas. E ontem ela estava aqui às 3. E aí ela perguntou o que aconteceu, tudo mais, etc. E eu tava atrasada. E eu odeio cometer erros. Na sexta-feira passada, eu simplesmente esqueci de fazer a laundry. Gostou? Eu fiquei super ansiosa, me senti super mal. Foi uma semana difícil semana passada. Eu já tô fazendo... Esse vídeo tá se tornando um desabafo, não era pra virar um desabafo. Bom, e pra fechar esse vídeo, esse quadro, essa temporada aí da explicação do que é o au pair, gostaria de lembrar pra vocês alguns pontos que podem não ficar tão claros. Aqui nos Estados Unidos, o intercâmbio de au pair dura 12 meses. Depois do intercâmbio de au pair, você tem direito a ter o Travel Month, que é tipo o mês de você fazer viagem, né? E pra isso você precisa de dinheiro, mas é claro, a sua volta pro Brasil é tudo negociado com a agência, né? Logo após o seu Travel Month. Isso significa que pra você entrar e sair do país, se você quiser fazer uma viagem internacional saindo daqui, você precisa fazer isso no seu primeiro ano. Como assim primeiro ano? O au pair nos Estados Unidos, ele pode ser estendido até 2 anos, ou seja, até 24 meses. É um ponto interessante sobre fazer intercâmbio aqui. Você pode também, inclusive, eu acho, estender 6, 9 ou mais 12 meses. Ou seja, você pode ficar aqui 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses ou os 2 anos, ainda o seu Travel Month. Sobre as férias, já estou vivenciando isso porque eu já vou tirar minha primeira semana de férias em breve. Você só tem 2 semanas de férias. Eu sei, uma mixaria. Por isso que assim, que Estados Unidos é aquela coisa. Tem umas coisas que são incríveis, tem umas coisas que eu acho assim terríveis. A ação deles com trabalho, eu acho péssima. Você trabalha 1 ano e folga 2 semanas. No Brasil são 30 dias, é o dobro do tempo. Então, sendo assim, você precisa negociar com a família a questão das férias, quando é que vai ser. Geralmente não é ideal pra família que você tire as 2 semanas juntas. Precisam ser 2 semanas separadas. E aí você pode fazer viagens sozinhas, viagens de final de semana, sem ser apenas nas férias, né? Pode fazer uma viagem no final de semana. Por isso que eu deixei claro pra vocês que o final de semana livre, né? O sábado e domingo não é uma regra do programa. A regra do programa é que você tenha 1 dia e meio de folga. Ou seja, sábado inteiro, domingo você trabalha, sei lá, 5 horas.
Você precisa ter um dia e meio na semana que você não faça nada, que você não trabalhe. Lembrando pra vocês que olhar a criança, fazer sei lá o quê, isso é trabalhar. Não importa se você tá se descansando, não importa se você tá só monitorando aquela, tipo, videozinho que mostra a criança. Como é que chama isso, hein? Enfim, vocês sabem o que eu tô falando, né? Tá monitorando a criança tá dormindo e está monitorando. Não interessa, isso é trabalho. Mas o que eu aconselho pra vocês, não venham para famílias que você vá ter que trabalhar no final de semana. Porque a maioria das au pairs, todo mundo, tem o final de semana livre. No Brasil também era assim. O final de semana é o momento perfeito pra você ter livre, pra você conseguir explorar, descansar. Você pode, às vezes, por exemplo, negociar com a sua família na sexta-feira, acabar mais cedo, se você quiser fazer uma viagem no final de semana. Eu acho que fica muito mais fácil do que quando você tem um dia solto na semana. Ah, sei lá, meu dia de folga é quarta-feira. Sim, e na quarta-feira, quem que vai poder, tipo, passear com você? Quarta-feira fica muito quebrado. Você consegue fazer uma viagem na quarta-feira? Não consegue fazer uma viagem na quarta-feira. Mas no final de semana você consegue fazer uma viagem. Às vezes pode ser um feriado prolongado. Outro ponto também que preciso falar pra vocês, só pra fechar aqui, tô fechando. Feriados. É um ponto importante para se perguntar às famílias, né? Sobre os feriados. Por quê? Porque feriado, se a família trabalhar, você vai ter que trabalhar, que é o meu caso aqui, né? Tem alguns feriados, os principais, eles não trabalham, mas alguns feriados, eles trabalham. Se eles vão trabalhar, eles precisam da sua ajuda. Então é algo que você pode perguntar quando você sai no Brasil. Me deixem aqui nos comentários outras sequências de vídeos que vocês precisam e querem saber, porque eu já tenho em mente tudo que eu quero passar pra vocês, mas pode ser que eu vá, né, mais certeira se você me contar aqui embaixo nos comentários quais informações, quais dúvidas eu ainda não consegui esclarecer. São 2 vídeos, vocês lembram que tem 2 vídeos explicando aqui ao pé. 2 vídeos, aqui é o segundo, então, por favor, vão conferir outro, ver as informações, e aí vocês me contam depois se ficou alguma dúvida. Espero muito que vocês tenham gostado. Estou indo agora buscar o meu querido na escola. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso, beijo. Tchau!